Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar, segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Tudo isso utilizando análise técnica purista para que você possa ter ali uma objetividade na sua tomada de decisão. Antes da gente começar, eu queria pedir fortemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e também não deixe de clicar no sino de notificações para você sempre receber de primeira mão informações ali com as últimas novidades aqui do canal. Também comente aqui abaixo e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para você acessar gratuitamente o nosso grupo do Telegram com mais de 9.000 membros, onde todos os dias nós discutimos sobre pregão. Tem várias pessoas ajudando ali você diariamente com conhecimento, conteúdo. Então é um ambiente bem bacana, todo mundo falando de mercado. E também você vai contar ali com o link para o meu curso gratuito, onde você vai aprender com mais de 200 horas de conteúdo. O meu curso completo eu disponibilizei gratuitamente para você ter sucesso no mercado financeiro e aprender realmente como funciona a tomada de decisão utilizando análise purista. Bom, pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do índice. A gente pode observar que o mercado estava trabalhando dentro de uma consolidação que nós falamos ao longo dos últimos dias, né? Nós temos aí o mercado nesses últimos 2 dias aí foi bem ruim na minha visão, né? O mercado subiu em linha reta um dia, desceu em linha reta no outro dia. Então tá bem ruim de trabalhar aqui na minha leitura. Nós tínhamos uma movimentação aqui dentro dessa consolidação principal do gráfico maior, que é o gráfico de 15 minutos. Então dentro desse movimento o mercado pode ficar dessa forma, consolidado. Enquanto ele não romper nenhuma dessas duas extremidades aqui, a gente não vai ter o mercado se desenvolvendo para nenhum lado. Então você tem ali a tendência macro sendo neutra. A gente não tem desequilíbrio porque o mercado está aceitando ser negociado entre esse range dos 119.200 com 122.500. Então você tem ali o mercado trabalhando nessas duas extremidades. E utilizando uma leitura mais intraday, você tem ali os pontos dos 5 minutos. Como nós tínhamos aqui uma estrutura de canal de baixa que foi rompida no pregão de ontem, juntamente com o rompimento do último topo, a gente tinha o início de um novo movimento de alta sendo esperado. O início desse movimento de alta se tem através da onda 1, que foi o pregão todo de ontem. Essa onda 1 tem como objetivo uma retração, que é chamada de onda 2, para que a gente possa desenvolver até uma onda 3, que tem como rumo o topo dessa consolidação. Então a gente teria aqui uma onda de pullback que poderia ser realizada nessas regiões aqui de 5 minutos, que eram as regiões de fundo mais importantes que eu observei através do pregão de ontem, regiões em que o preço tentou mudar de direção e logo rapidamente tomou rumo de novo para cima. Então por esse motivo a gente identifica esses pontos. E também se você traçar uma ferramenta de retração de Fibonacci, você vai observar que ela coincide com algumas das regiões, o 50 e o 38.2. Então a gente estava de olho em compras a partir do 38.2 e do 50%. Obviamente a onda 2 é uma onda de retração, porque o mercado ele sai desse ponto e quer chegar num outro ponto, e para isso ele precisa cair. Se ele vai cair, ele tem que formar topos e fundos descendentes. Então enquanto você tem uma tendência primária de alta, aqui você tem uma tendência secundária de queda. E aí o que você precisa fazer? Aguardar o alinhamento das duas tendências. E o ponto que existe esse alinhamento das duas tendências é nesta região em que o mercado deixa de trabalhar a venda e passa a trabalhar a alta. Isso aconteceu somente aqui após o 61.8, quando no gráfico de 5 minutos o mercado forma esse fundo. E se a gente utilizar o gráfico de 1 minuto, a gente consegue observar lá a movimentação de topos e fundos ascendentes
que aí sim a gente deixa de trabalhar o movimento vendedor e passa a trabalhar o movimento de alta. Então você tem aqui o mercado trabalhando topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes, topos e fundos, epa, temos agora um fundo mais alto que o fundo anterior. Mercado rompeu o último topo, opa, confirmação. A partir dessa região aqui, o mercado passa a trabalhar agora num time frame menor em um movimento de alta. O que a gente quer fazer? Quer comprar barato. Onde é comprar barato? Comprar nas regiões de fundo. E aqui você tem a sua confirmação com quem do gatilho na região de fundo dos 1 minuto com o seu alvo saindo o último topo. Então aqui você tem a confirmação da compra que a gente particularmente esperou ali a manhã inteira ao longo do nosso chat de voz ali, que a gente está conversando um pouquinho sobre pregão, né? Você tem ali a confirmação. E ao longo do dia, o mercado simbolizando para a gente aqui uma movimentação de queda, formando um topo, um fundo, um topo menor, rompeu o fundo. A partir daqui a gente começa a trabalhar um movimento de venda no índice. Tá? Então, o mercado pode fazer uma operação vendedora a partir dessa região. E toda vez que o mercado retraísse uma região de topo, a gente poderia buscar novamente uma venda, mas o mercado retraiu simplesmente aquela única vez e a gente não conseguiu fazer mais retrações na venda, tá? O que a gente pode observar a partir de agora? A gente tem aqui uma movimentação bem interessante. Por que uma movimentação bem interessante? Porque o mercado está consolidado. Se ele está consolidado, a gente vai ter que aguardar ele romper essa extremidade, como eu falei para vocês, para ele andar para algum lugar. Tá? O ideal é só trabalhar essas duas extremidades. Mas aqui você tem uma formação leve de um canal, que eu nem vou marcar direito, porque esse canal aqui não vai servir muito para nós, né? Mas é importante você lembrar que você tem uma pequena região aqui de linha de tendência. E para o mercado dar um movimento de alta, você precisa de um cenário parecido com esse aqui, para que você possa buscar a região de topo. E caso você tenha o mercado perdendo essa região de fundo, você pode retrair até aqui, para ele te dar um movimento de queda. Tá? Sem isso, né, sem esquecer que você está no meio de uma consolidação. Então no time frame de 5, o que é importante você lembrar para regiões intraday? Deste topo, deste fundo, tá? O que é importante você marcar aí são essas regiões. Amanhã tem vencimento do dólar, presta atenção. O dólar, nós tínhamos o mercado trabalhando numa movimentação de queda, certo? Tendência clara de baixa. Nós temos aqui o mercado abrindo num fundo de continuidade. Não fiquei satisfeito em fazer uma compra nessa região, porque o movimento macroeconômico dele é de queda. Eu preferi fazer vendas à medida que o mercado encostou nessa região de topo aqui. Ele ficou particularmente o dia inteiro nessa região. O primeiro trade do dia aqui foi o mais interessante, na minha opinião. Foi quando o mercado ele já abriu com um candle de 30 pontos nos 5 minutos, se você observar, né? Ele dá um candle de 30 pontos. E ele vai testar logo a região de topo. E ele testa essa região de topo com esse padrão. Então você tem aqui um padrão vendedor muito claro para você fazer uma venda com alvo até a mínima. Então você tem aqui um stop relativamente curto com alvo interessante, tá? Então você tem aqui esse movimento. E tratando, né, de teoria das ondas, você não tendo o mercado rompendo a mínima, você não tem a confirmação da onda 1, onda 2, onda 3, né? Abortou, subiu comprado. Então ele fez aqui um movimento de pivô, deu a compra para você voltar até a resistência. Mas eu prefiro, insisto em fazer vendas, tá? Tivemos vários movimentos de fake outs, onde o mercado ameaçou fazer o rompimento da região, sem sucesso, né? O mercado já voltou imediatamente. Uma demanda vendedora muito forte nessa região. E aí o que a gente pode esperar para um pregão de amanhã é a continuidade desse movimento. E quando a gente fala continuidade, eu quero dizer, continuamos buscando movimentos de queda.
E o mais importante a partir de agora, essa região nova que nós trabalhamos a partir de hoje, que é uma nova região de topo, e essa nova região de topo passa a ser considerada a mais importante. Então você tem o mercado rompendo aqui, pode retrair nessa região de base, como pode retrair aqui em cima, tá? Confirmação no time frame menor, candle gatilho, movimentação. Mercado rompendo a região, aguarda ele retrair, pode ser numa região de base, para depois avançar. O ideal mesmo é que ele avance rompendo a máxima e volte a testar a região de fundo, certo, pessoal? Quando você tem um movimento que está a favor da tendência, então se o mercado é de queda e ele está nessa movimentação aqui, ele abre aqui, vem testar a região e te deixa um candle gatilho aqui, você não precisa de muita confirmação. Foi o caso de hoje no dólar. Agora, se o mercado é um cenário de queda e ele abre aqui, para você pensar em movimento de alta, você precisa sim de muita confirmação. Você precisa do fundo mais alto que o fundo anterior, o topo mais alto que o topo anterior e o mercado retraindo em região de fundo para te dar a compra. Só a partir desse momento que você vai pensar numa movimentação de compra. Agora, pelo fato do mercado estar caindo e ele testa uma região de resistência, e apresenta para você ali padrão vendedor, você não tem muito a que pensar para tomar risco nessa situação, tá? Não tem muito o que pensar. O mercado está caindo já. Está caindo. Se você traçar aqui, você encontra até uma linha de tendência, certo? Diferente da situação do índice, que o mercado ao longo dos últimos dias subiu 2.000 pontos, caiu 2.000 pontos. Então, o mercado subindo 2.000 pontos, o que ele está favorecendo para a gente aqui? Vou comprar aqui. E vou comprar aqui. Beleza. Ótimo. Só que, antes disso, o mercado está fazendo o quê? Abriu na resistência, formou um fundo, formou um topo menor que o topo anterior, rompeu o fundo. Confirmou o movimento de queda. Voltou a testar a região de topo e te deu a venda. Você está querendo comprar aqui só porque apareceu o candle gatilho? O varejo todo vai ser estopado aqui. E foi estopado. Aqui de novo. O que você tem que fazer? Teoria das ondas, teoria de Dow. A teoria mais importante que tem para você aprender. Uma tendência só deixa de dar compra quando ela passa a dar venda. Aqui você tem a confirmação do movimento da queda. O que você vai passar a observar agora? Região de topo, eu vou vender nela. Está retraindo a região de topo? Não tem muito o que se observar aqui. Não tem muito o que se observar. Mercado retraiu em região de topo, eu vou vender. Retraiu? Não. Ah, aqui era a região compradora. Só porque deu candle gatilho? Não, o mercado está de queda clara. Ah, aqui é a região compradora. Só porque deu candle gatilho? Não, o mercado está em região de queda clara. Ah, aqui é a região compradora. Só porque deu candle gatilho? Não, o mercado está em queda clara. Não perdeu nem a linha de tendência. Não perdeu nem a linha de tendência que tinha aqui, ó. Que hora eu passo a pensar em compra? Fundo, topo, fundo mais alto. Opa, atenção. Rompeu. A partir daqui o movimento é de alta. O que eu faço? Observa a região de fundo. O que tem na região de fundo? Candle gatilho. Numa região de compra, com confirmação do movimento. O que eu faço? Tomo risco.
toma o risco. E aí depois? Depois o mercado desconfirma, né? Fundo, topo menor, fundo maior, topo menor, fundo maior, figura, topo menor, fundo maior, figura. Ah, não estou satisfeito. Tudo bem. O mercado perdeu os fundos, fez um topo menor, o mercado perdeu o fundo, a partir daqui confirmou a tendência de baixa novamente. O que você vai fazer? Observar a região de topo. O que tem na região de topo? Candle gatilho. Toma o risco na venda. Tá aí. Os principais trades, stops curtos, alvos longos, sem risco. Sem risco não, tá? Risco reduzido, risco controlado. Objetivo de tudo, utilizando uma única teoria. Teoria de down. Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima.